lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas Formação. E na aula de hoje vamos falar sobre promoção e inclusão socioprodutiva de mulheres, com Luciana Mota, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça. Olá, boa tarde. Eu sou Luciana Mota, estou como superintendente de promoção e inclusão socioprodutiva na Secretaria de Política para as Mulheres do Governo do Estado da Bahia, mas com uma longa trajetória no ativismo de mulheres e mulheres negras, sobretudo lutando por meninas, lutando por mulheres indígenas e mulheres negras no território de Salvador, na cidade de Salvador. E é uma honra participar deste programa, tratando um pouco dessa experiência, mas que, sobretudo, é momento de exaltar as que vieram antes, para que a gente possa fazer aqui desse momento memória, divulgação do que se tem feito e o que a gente pensa para o futuro. Falar sobre inclusão socioprodutiva na Bahia é falar, sobretudo, da realidade das mulheres negras que não acessam como deveria o mercado de trabalho, que não acessam como deveriam a qualificação profissional adequada, que não acessam como deveriam as oportunidades de lideranças no mercado de trabalho. É com esse foco que a Secretaria de Política para as Mulheres do Governo do Estado organizam as suas iniciativas, sobretudo as iniciativas pautadas no Plano Plurianual do Governo do Estado 2024-2027. Essas iniciativas, elas nascem daquilo que a gente chama de escuta participativa no período de organização do Plano Plurianual. Então, são propostas voltadas à autonomia econômica da mulher e à inclusão socioprodutiva dessas mulheres a partir do território que elas habitam. Nesse sentido, falar de inclusão socioprodutiva na Bahia é também tratar da realidade territorial. É também tratar das diferenças territoriais. O que eu quero dizer que o que eu penso para a inclusão socioprodutiva das mulheres na Bahia, no Recôncavo, não é a mesma realidade que eu penso para as mulheres do Litoral Sul, do Extremo Sul. E nós estamos sempre atentas a essas diferenças para que as nossas políticas voltadas à promoção e inclusão socioprodutiva, de fato, alcancem as mulheres e mudem a realidade das mulheres. Eu estou falando de iniciativas na agricultura familiar, na economia solidária, no empreendedorismo, na realidade das mulheres urbanas e periféricas, mães atípicas, mães solos. E a gente tem descoberto que essas mulheres, ao não poder saírem de casa, e isso a gente atende através de editais, elas constroem sua própria maneira de favorecer os seus recursos, de acessar os recursos. Então, eu estou falando de transistas, eu estou falando de cabeleireiras, eu estou falando de manicure, eu estou falando das mulheres que fazem seus vestuários, muitos deles africanos, e comercializam.
Eu estou falando de gastronomia, uma gastronomia típica, seja no Baixo Sul, seja na periferia das grandes cidades, inclusive Salvador. Eu falo das marisqueiras e pescadoras, eu falo daquilo que a gente tem denominado na realidade de Salvador, que é a economia do mar. Mas eu também falo das mulheres que precisam que as políticas públicas voltadas à política de cuidados, ou que estão com base na política de cuidado, a tão recente política de cuidados, também sejam alcançadas. Então, a gente pensa no cuidado, no autocuidado, no lazer, na saúde mental, mas que essas mulheres também sobrevivam, que é um legado, óbvio, da história e da trajetória de toda e qualquer mulher negra. Porque a gente, como eu disse anteriormente, valoriza o saber e o fazer das mulheres. Eu quero dizer com isso que quando as mulheres falam, elas falam de suas vivências, das suas realidades, do que elas produzem. E a política pública, ela nasce dessa demanda. Eu estou dizendo que não é no escritório, no gabinete, nas reuniões da gestão da Secretaria de Política para as Mulheres que as políticas públicas surgem. Elas surgem dessa organização popular. Elas surgem dessa organização comunitária. São as mulheres que apontam aquilo que é melhor para elas, para os seus, para as suas e para a sua comunidade. Então, muitos dos nossos editais, a gente tem editais que promovem as feiras, editais que promovem agricultura orgânica, editais que promovem o fortalecimento das mulheres no esporte. Essas demandas, elas são acolhidas na secretaria, tem um aporte de recurso colocado na relação com outros parceiros, ou seja, complementando o orçamento da SPM, naquilo que a gente tem denominado de orçamento sensível a gênero e raça, para que essas demandas que nascem no seio das comunidades sejam atendidas. É óbvio que a gente não tem um lastro orçamentário que responda a todas essas demandas, porque nós estamos falando de mais de 52% da população baiana, mas a gente está sempre dando preferência à realidade da qual as mulheres estão inseridas e quais são as principais políticas que elas estão demandando. Nesse sentido, é importante a gente evidenciar que nós temos, no momento, mais de 84 parcerias com organizações da sociedade civil. São organizações do campo, são organizações da floresta, são organizações do urbano, das cidades. Essas organizações, muitas vezes, acessam aquilo que a SPM está dizendo que vai patrocinar, mas também temos editais que são chamados de fomento, aonde a organização diz no que quer gastar o seu recurso no território, na comunidade, com a comunidade. O exemplo disso é o edital Elas à Frente dos Quilombos, com a Secretaria de Promoção da Igualdade, e o Elas à Frente Cooperativismo e Empreendedorismo das Mulheres Indígenas. São dois exemplos de editais construídos com o público-alvo. Mais recentemente, organizamos o Mãe Monoparentais, que é para mães solos, alcançamos também mães atípicas, e agora nós vamos lançar esse edital já conversando com quem foi beneficiária, para qualificar aquilo que a gente fez no primeiro momento. E a nossa qualificação, nós acreditamos, como promoção e inclusão socioprodutiva, que ela só acontece nessa escuta, nessas rodas de conversa, no que as mulheres estão pensando, e elas próprias, depois de se apropriar dessa realidade, são multiplicadoras da proposta e também, como você me perguntou anteriormente, a possibilidade de se organizarem, de promoverem suas ações, de autossustentação daquilo que elas estão apresentando ao Estado enquanto política pública. Eu diria que vale a pena nós fazermos um exercício agora, né? Sabemos que nós temos alguns séculos de escravidão. Poderíamos dizer que foram 3 ou 4 séculos de escravidão para 1 ou 1,5 daquilo que a gente chama de processo não escravocrata. Essa realidade persiste na vida das mulheres e mulheres negras
até o momento atual, sobretudo das mulheres negras. Então, quando a gente fala das mudanças, a gente não pode abandonar esse contexto histórico, porque ele ainda persiste na realidade das mulheres. É como eu lhe diria, não adianta a gente só acessar a escola, a universidade, a liderança em cargos maiores no local de trabalho, se aquilo que a gente chama de racismo, que se mantém, ainda nos afasta de lugares de decisão, dos espaços de decisão e de poder. Por que eu faço esse recorte para tratar sobre as mudanças? Porque a gente ainda identifica, isso enquanto política pública, que alguns índices, alguns indicadores ainda não mudaram na Bahia. E isso a gente atribui a esse legado do processo de escravidão e de uma sociedade que ainda não rompeu com aquilo que se diz onde a mulher negra deve estar. Esses dados impactam na qualidade que a gente imprime na execução da política pública. Então, eu avanço no educacional, mas continuo com pouco acesso ao mercado de trabalho. Eu avanço no educacional, mas continuo não ocupando cargos de liderança, seja na estrutura da secretaria, nos órgãos públicos, sejam na rede privada. Então, a gente pensa que o nosso trabalho, mais que a gente já tenha alcançado, ainda é tímido. E a gente só vai mudar essa realidade, primeiro, com mudanças culturais substanciais, educação e cultura, junto com o debate e com a execução de políticas públicas de gênero e raça. Nós acreditamos, estamos trabalhando para isso, para que a promoção e inclusão socioprodutiva das mulheres sejam reconhecidas, não somente pela sociedade, mas, sobretudo, por cada mulher. Por quê? Porque essa mulher que produz, que comercializa, que dialoga em rede, que constrói em comunidade, muitas vezes não tem conhecimento dos seus direitos. Não sabe que empoderamento é ela reconhecer e conhecer o seu fazer e os seus direitos. Então, nós estamos trabalhando na perspectiva da autonomia da mulher, no sentido de que ela saiba buscar aquilo que vai ser para ela e para a sua comunidade, para ela e para os demais. É um crescimento coletivo, é um trabalho conjunto. Então, a inclusão socioprodutiva das mulheres não é meramente pensar na economia, é trazer essa mulher para o centro do debate, no que diz respeito à capacidade dela de construir, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro homem, a realidade sociocultural, econômica e de cuidados que ela está inserida, que essa mulher faz parte. A gente acredita que, ao discutirmos a política de cuidados nos próximos períodos, nós estaremos também promovendo a inclusão socioprodutiva, porque esse trabalho invisível realizado dentro de casa também sustenta a economia, a cultura, a política do país. E ao colocarmos esse trabalho invisível no centro do debate, seja com as trabalhadoras domésticas remuneradas, mas ainda sem direitos reconhecidos, sejam com cuidadoras e sejam com quem precisa de cuidados. Então, a gente entende que, a partir deste momento, sobretudo depois da lei que foi sancionada no dia 24 de dezembro de 2024 pelo presidente Lula, que trata sobre a política de cuidados, que nós vamos repensar a inclusão socioprodutiva das mulheres. Esse promover essa inclusão que vai para além do trabalho que gera economia, ele também é o futuro daquilo que a gente está discutindo na Bahia e no Brasil. Portanto, política de cuidado, promoção da inclusão socioprodutiva, são linhas que se encontram
para mudar a realidade das mulheres na Bahia e no Brasil. Por quê? Porque nós estamos dizendo que aquilo que a gente tem como mercado formal, mercado informal e produção de economia também se dá no ambiente familiar. Na aula de hoje, aprendemos sobre o tema Promoção e Inclusão Socioprodutiva de Mulheres, com Luciana Mota,